Agora sim, vamos juntos à palavra de Deus. Mas antes de você abrir a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Se você puder, coloque sua mão no seu coração e vamos orar juntos. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor nessa hora o nosso coração como uma terra fértil, pronta para receber a boa semente que é a Tua palavra. Que ao cair no solo do nosso coração, a Tua palavra germine e cresça, produza fruto em abundância para a nossa própria vida e para todos aqueles a quem o Senhor quiser abençoar através de nós. Ministre o nosso coração através da Tua santa e poderosa palavra, no poder do Teu Espírito, é o que nós desejamos e por isso nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Se você chegou, diga amém. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Diga aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. O tema da mensagem dessa noite é a maturidade que se espera de nós. Você pode repetir comigo? Diga a maturidade que se espera de nós. Diga novamente, a maturidade que se espera de nós. Nós precisamos desejar que o Espírito Santo opere em nossos corações a maturidade que se espera de nós, para que sejamos firmes na nossa caminhada no Evangelho, como Deus espera. Então veja, a teologia cristã sempre enfatizou que tudo tem um propósito que reflete a sua ordem criada. Em teologia, esse termo teleologia se refere exatamente a isso, ao propósito de todas as coisas. O propósito de cada coisa criada por Deus, o fim, o objetivo com o qual Deus criou cada uma de suas peças de criação. A teleologia explica que o propósito de uma colher, por exemplo, é levar comida à boca. Assim como o propósito dessa cadeira na qual você está sentado é acomodar com algum conforto você ou qualquer outra pessoa que a utilize. Para esse propósito, tanto a colher como a cadeira foram criados. A isso se chama a teleologia das coisas. O propósito, o fim de cada coisa criada. E a palavra maduro, conforme nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, especificamente no versículo 13, ela é uma tradução da palavra grega teleios, de onde vem a palavra teleologia. Maduro vem de teleios, de onde vem teleologia, que significa o fim ou o propósito de todas as coisas. Sorte que nós somos maduros à medida em que nós cumprimos ou aperfeiçoamos o propósito para o qual nós fomos feitos. Então a maturidade, tanto quanto a perfeição, não é simplesmente não ter falhas, como geralmente se imagina, não é? Quando a gente pensa em alguém que é maduro, ou alguém que é perfeito, e não só Efésios, mas não só em Efésios, mas em muitos outros lugares da Bíblia, nós encontramos convites expressos à maturidade, convites expressos à perfeição. Nós imaginamos algo ou alguém sem absolutamente nenhuma falha, nenhum defeito, irrepreensível. Mas não necessariamente, a maturidade e a perfeição não é simplesmente não ter falhas como geralmente se imagina. É, sobretudo, descobrir e desenvolver o fim ou o propósito para o qual nós fomos criados. A maturidade que se espera de nós é essa consciência de propósito.
consciência do propósito para o qual nós fomos criados por Deus e o engajamento nesse propósito, o trabalho conjunto com o Espírito Santo para o cumprimento desse propósito para o qual nós fomos criados. Isso é maturidade, e essa é a maturidade que se espera de nós. O propósito dos seres humanos está ligado à sua criação à imagem de Deus. De certo modo, todos nós temos o mesmo propósito. Fomos criados por Deus para o mesmo propósito. E esse propósito está ligado à nossa criação à imagem de Deus. Como, por exemplo, em Gênesis e em toda a narrativa bíblica de maneira geral, nós reconhecemos que todos nós fomos feitos para viver em relação com Deus e compartilhar o seu domínio sobre a criação. Esse é o propósito de Deus para todo ser humano. Que todo ser humano viva em comunhão com Ele e compartilhe com Ele o domínio sobre a sua criação. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Gênesis 1, 26 e 27 diz: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Desde o Gênesis, lá no comecinho de todas as coisas, quando Deus cria o homem com o propósito de que o homem seja semelhante a ele e compartilhe com ele o seu domínio sobre a criação. O propósito de Deus para todos nós não mudou, continuou o mesmo. Embora nós estejamos nessa jornada de recuperação depois do pecado, o propósito de Deus continua o mesmo. E nós precisamos estar conscientes disso, e nós precisamos trabalhar com o Espírito Santo para que esse propósito se cumpra em nós. Em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, nós lemos que nós existimos para refletir a glória de Deus no mundo em que nós vivemos. Veja, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Isso está escrito em Efésios 1, de 4 a 6. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós existimos não só para ter comunhão com Deus e compartilhar o seu domínio sobre a criação, mas existimos também para dar glória ao seu nome. Você e eu existimos juntos para que Deus seja glorificado através de nós, exaltado através de nós, para que o seu nome seja levantado através de nós, para que ele seja visto e reconhecido em nós e através de nós, nesse mundo em que vivemos, aqui e agora. Você entende isso, irmão? Você está entendendo isso aqui? A Bíblia expressa claramente o propósito para o qual nós fomos criados. De uns tempos para cá se romantizou muito a coisa do propósito, não é? Então, há quem esteja pagando fortunas para que os coaches, para que os terapeutas o ajudem a descobrir o propósito da sua vida, a sua missão de vida, como alguns gostam de dizer. O fato é que Deus nos abençoou com muitos dons e através deles nós podemos desenvolver a nossa vida, usando com responsabilidade a liberdade que Ele nos deu. Mas em essência, todo ser humano foi criado para ter comunhão com Deus e compartilhar o seu domínio sobre a criação, bem como para revelar no mundo a sua glória. Ponto. Amém? Ponto. O propósito da sua vida não tem a ver com a sua carreira, o propósito da sua vida não tem a ver com aquilo que você gosta de fazer, aquilo com que você vai ganhar dinheiro. Não. Isso é uma outra coisa. O propósito essencial da sua existência, o propósito essencial da nossa existência é ter comunhão com Deus e compartilhar o seu domínio sobre a criação, bem como dar glória ao seu nome através do nosso modo de vida. Amém? Então a imagem de Deus não é apenas a nossa origem. A comunhão plena com Deus não é apenas a nossa origem, conforme nós vemos em Gênesis, mas também o nosso destino, o nosso propósito. É para lá que nós devemos estar indo. Amém? É para lá que nós devemos estar indo. Devemos estar vivendo para a glória de Deus.
devemos estar buscando a operação do Espírito Santo em nós para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus para a glória de Deus. Amém, irmão? Esse desejo precisa morar no seu coração. Sabe, você e eu não podemos desejar mais qualquer boa realização ou prazer que se possam conquistar nesse mundo do que ter a imagem de Cristo forjada em nós, do que ter a glória de Cristo brilhando através de nós. Do que o prazer de saber que Deus está sendo visto e reconhecido em nós, no modo como nós vivemos, falamos, nos portamos, tratamos uns aos outros, servimos a Deus, desenvolvemos nossas carreiras, construímos nossa vida. Precisamos desejar isso, irmãos. Precisamos olhar para esse fato e com alguma limitação, me perdoe o uso do termo, mas nós precisamos olhar para esse fato e buscar com alguma obsessão isso, sabe? Às vezes nós empenhamos tanta energia, tantos dos nossos recursos, buscando ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, como a nossa profissão, o exercício da nossa vocação, e tudo bem com isso. Mas sabe, nós não podemos ter essas coisas por mais importantes do que a nossa origem e o nosso propósito. Por que estamos aqui agora? Porque fomos feitos a igreja de Cristo. Fomos feitos a igreja de Cristo para que o propósito de Deus se cumpra em nós. Que Cristo seja visto e reconhecido em nós, na nossa comunhão com Ele, no nosso modo de manifestar o seu reino nessa terra, nesse mundo. Você está comigo aqui, irmão? Está entendendo o que eu estou dizendo? Por essa razão, irmãos, é imprescindível que a igreja reconheça em Cristo o seu propósito, o seu teleios. Pois disso depende o nosso crescimento e a nossa maturidade. Crescer em maturidade no conhecimento de Cristo tem necessariamente a ver com a nossa consciência do propósito para o qual nós fomos criados. Sem essa consciência, nós não poderemos crescer e amadurecer como Deus espera que isso aconteça. Nós não chegaremos à maturidade que se espera de nós. Uma outra maneira de dizer isso é que a igreja precisa amadurecer para viver todo o bom propósito de Deus para o qual Ele a criou. Caso contrário, estaremos perdendo tempo de viver. Em toda a nossa jornada no Evangelho, enquanto crescemos em comunhão com Jesus e crescemos nessa consciência de que estamos partilhando com Ele o seu domínio sobre a sua criação e de que devemos viver uma vida para a glória do seu nome, devemos desejar e buscar a maturidade, irmãos. Devemos desejar e buscar a maturidade. Devemos desejar e buscar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento na nossa relação pessoal com Jesus. Crescimento e desenvolvimento estes que produzem a maturidade que se espera de nós. Nós vamos chegar nesse ponto do texto. Eu já vou voltar para o texto. Mas Paulo usa essa expressão para os Efésios. Olha, é preciso que vocês sejam maduros para que não sejam mais como crianças, agitados pelo vento e levados. Agitados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, conforme nós lemos em João capítulo 3 e também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que acontece é que nós nascemos de novo. Amém? Nascemos de novo. Começamos uma nova vida, obviamente não por fora, no que é visto no nosso corpo físico, mas por dentro, no nosso espírito, começamos uma nova vida. Iniciamos uma nova existência. E essa nova vida precisa se desenvolver. Essa nova vida precisa amadurecer. Essa nova vida precisa crescer. Porque essa nova vida é a nossa verdadeira vida. A vida eterna colocada em nós por Jesus Cristo através do seu Espírito.
Então nós não podemos, como Paulo disse, permanecer infantis. Nós não podemos permanecer como crianças. Nós precisamos crescer e amadurecer. Qualquer ser humano, quando nasce um bebezinho, ele é alimentado, ele é nutrido, ele é protegido, ele é cuidado para que cresça com saúde, sim ou não? E se com tudo isso esse bebezinho não cresce, não se desenvolve, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o que nós percebemos na igreja de Cristo espalhada pela face da terra é que há muitos irmãos e irmãs na fé que nasceram de novo, mas não estão se desenvolvendo, mas não estão crescendo, não estão amadurecendo. Talvez porque não estejam sendo devidamente nutridos, cuidados, ou mesmo porque não estejam cooperando com o Espírito Santo nesse processo que nós chamamos de santificação, que é o que produz o crescimento e a maturidade da qual nós estamos falando aqui, de um jeito ou de outro. Há muitos irmãos e irmãs em Cristo que nasceram de novo, mas não estão crescendo, não estão se desenvolvendo, e isso inevitavelmente vai lhes causar muitos problemas. De sorte que uma vez que nós entendemos qual é o nosso teleios, qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui e agora, por que nós existimos, nós precisamos nos engajar com o Espírito Santo e trabalhar com Ele para chegar lá. Amém, irmãos? Precisamos trabalhar com o Espírito Santo para chegar lá. Queremos crescer, queremos nos desenvolver, queremos amadurecer, porque é isso que Deus espera de nós. E porque disso depende também a manifestação plena da graça de Deus. As manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Essas coisas todas dependem da nossa maturidade, irmãos. Porque o tanto que nós experimentamos de Deus é do tamanho da nossa maturidade. O tanto que nós provamos, como disse o escritor aos Hebreus, o dom celestial é do tamanho da nossa maturidade. O que eu quero enfatizar antes de voltar para o texto é que em muitos lugares da Bíblia nós lemos, como por exemplo nos escritos do apóstolo Pedro, em muitos dos escritos do apóstolo Paulo, um convite, ou melhor dizendo, uma convocação, um chamado ao engajamento, ao empenho, ao esforço, ao trabalho, pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento espiritual, para a maturidade que se espera de nós. Porque isso não cai no nosso colo simplesmente. Há um trabalho a ser feito, você concorda comigo? Há um trabalho a ser feito. Obviamente que a comparação do novo homem espiritual com o bebezinho recém-nascido, ela tem as suas limitações, né? Porque nós não seremos carregados no colo, nós não seremos, né? Talvez em certa medida sim, há quem coloque, e nós vamos falar sobre isso, as nossas lideranças vão lá colocando papinha na nossa boca num certo momento, mas nós precisamos, tão logo tenhamos a consciência dessa necessidade, nos engajarmos voluntariamente, nos empenharmos voluntariamente nesse processo. Nós precisamos abraçar esse processo, o processo do crescimento, do desenvolvimento espiritual para a maturidade que se espera de nós, por meio da meditação nas Sagradas Escrituras, por meio da oração, por meio das disciplinas espirituais como o jejum, como a adoração, como o serviço, como a comunhão entre os irmãos. Precisamos nos engajar, irmãos, para não sermos como crianças agitados pelas ondas do mar e levados ao redor por todo vento de doutrina por mais tempo do que o necessário. Porque é necessário passarmos pela fase da infância espiritual, para entrarmos então na fase da adolescência espiritual, para depois irmos para a juventude espiritual, para depois sermos adultos espiritualmente, para então sermos maduros. Esse é o processo, esse é o caminho de todo crente em Cristo Jesus depois que ele nasce de novo. Nós não podemos permanecer para sempre na infância espiritual, amém? Porque senão estará provado, claramente provado, que há alguma coisa que está errada, que não está certa. Então nós precisamos trabalhar com o Espírito Santo, amém, irmão? Precisamos trabalhar com o Espírito Santo. Deus nos ama, Jesus Cristo está governando a nossa vida, o seu Espírito está em nós, nós temos a sua palavra, nós temos uma família espiritual agora, nós temos uma casa espiritual agora, mas também há um trabalho a ser feito, e nós precisamos nos engajar nesse trabalho, amém? Então eu quero observar com você Efésios capítulo 4,
para compreendermos juntos a natureza dessa maturidade bíblica. O que eu estou chamando no tema dessa mensagem de a maturidade que se espera de nós. Veja só o versículo 11. Versículo 11 diz assim, olha: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a maturidade que se espera de nós é que a maturidade é um processo de aperfeiçoamento guiado. A maturidade cristã é um processo de aperfeiçoamento, crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento guiado. Deus nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus instituiu os seus anciãos. Deus instituiu as suas lideranças na sua igreja. Não só nessa igreja local, mas na sua igreja espalhada por todo mundo. Para que por meio dela o seu povo cresça. Para que por meio dela o seu povo aprenda. Para que por meio dela o seu povo saiba aquilo que ainda não sabe. E precisa saber para crescer espiritualmente com saúde. Amém, irmãos? Nós não podemos olhar a igreja como um teatro onde se oferece uma boa expressão artística e uma boa oração, uma boa preleção, uma boa palestra. Não, irmãos, eu não sou palestrante. Eu não sou um orador. Eu sou um pastor, um pregador do evangelho do reino. Imbuído da minha função ministerial, eu estou aqui para guiar você nesse processo de crescimento para a maturidade espiritual. Só que, entendendo isso, você não pode sentar aqui, você não pode vir para cá e sentar aqui com um espírito displicente. Você não pode vir para cá e sentar aqui com o mesmo espírito com que você vai a um cinema, com que você vai a um teatro. Porque essa não é uma reunião social qualquer. Essa é a comunidade dos santos de Deus reunida, a igreja de Cristo, aprendendo junto, aprendendo uns com os outros, o que é necessário saber para crescermos espiritualmente e para que a imagem de Cristo seja vista em nós. Amém, irmãos? Nós não nos reunimos aqui para ouvir uma boa mensagem que nos encoraje a fé somente, uma boa mensagem que nos renove a esperança somente, uma boa mensagem que nos coloque para o alto somente, uma boa mensagem que enfatize a boa vontade e as promessas de Deus somente. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, tem o seu lugar. Mas essencialmente, a igreja está reunida aqui para aprender o que é necessário para crescer e desenvolver espiritualmente para a maturidade que se espera de nós. Amém, irmãos? Meu trabalho aqui é guiar você nesse processo. Por quê? Porque a maturidade que se espera de nós é um processo de aperfeiçoamento espiritual guiado. Ninguém pode assumir, melhor dizendo, ninguém pode pensar que é possível crescer e desenvolver-se espiritualmente para a maturidade que se espera de nós sozinho. Obviamente você lê a sua Bíblia sozinho, obviamente você ora sozinho. Mas em comunidade, para a maturidade bíblica, a maturidade que Deus espera que todos nós alcancemos juntos, nós precisamos das lideranças espirituais que Deus instituiu sobre a sua igreja. Não dá para chegar à maturidade que se espera de nós assistindo mensagem de diversos pregadores, sabe-se lá de onde eles vêm, no YouTube toda semana. Você está comigo aqui, irmão? Você usar um bom filtro, você consegue encontrar boas mensagens. Mas não é assim que se amadurece para a maturidade que se espera de nós. A maturidade que se espera de nós se conquista, a maturidade que se espera de nós se obtém na comunidade dos santos. Na igreja de Jesus Cristo reunida, que é pastoreada por um pastor, que tem a cobertura de um apóstolo, que tem as profecias de profetas e que tem evangelistas instando o povo ao evangelismo, a ganhar almas para Cristo. Essas instâncias de liderança foram dadas por Jesus à igreja para conduzir, guiar a igreja nesse processo de santificação que nos leva à maturidade que se espera de nós, amém? Então ouça o seu pastor, ouça as suas lideranças, ouça com atenção. Sabe,
não esteja aí sentado esperando aquela palavra-chave que vai dar um up na sua fé, que vai, dar um up na sua esperança. Ouça com atenção cada palavra que sai dos meus lábios, porque o Espírito Santo está carregando todas elas com o seu poder. E onde ele encontrar um coração aberto e sedento pela manifestação do poder da sua palavra, ela vai repousar como nós oramos, assim como uma boa semente repousa sobre a terra fértil, e a seu tempo ela germina para produzir fruto com abundância. É muito importante nós entendermos isso, irmãos, porque nós vivemos num tempo de muitas ofertas, nós vivemos num tempo de muitas distrações, nós vivemos num tempo de muita aparência, que ao mesmo tempo produz muita superficialidade, quando não hipocrisia. Há muita mentira fantasiada de verdade sendo dita por aí em nome de Deus. Então o cara ouve uma mensagem na segunda, na terça ele conecta no outro canal, ouve na terça, na quarta ele ouve uma outra, na quinta ele ouve uma outra. Ele não sabe se o pregador é pentecostal, se o pregador é reformado, se a doutrina está correta, se não está correta, se ele está pregando uma heresia ou não. Parece bonito, parece legal, e ele está botando tudo para dentro, Não, irmão. Por favor. Eu não estou aqui para censurar você quanto ao que você vai consumir na internet. Eu estou aqui para te dizer que se você é membro dessa igreja, você tem um pastor. Se você é membro dessa igreja, você tem uma liderança espiritual que foi empossada por Deus com a unção ministerial para guiar você no seu processo de santificação para a maturidade que se espera de nós. Então venha para a igreja com o coração aberto, venha para a igreja desejoso de ouvir a voz de Deus na boca dos seus líderes. Amém? Porque Deus está usando os seus líderes para edificar a sua igreja. Deus está usando os seus líderes para conduzir a igreja à maturidade que se espera de nós. A maturidade é um processo de aperfeiçoamento guiado. Precisamos conservar essa disposição humilde para aprender com os nossos líderes, pois não há maturidade bíblica sem a liderança espiritual que o próprio Cristo proveu à igreja. É assim que sempre foi, irmãos, e deve seguir sendo assim, pois essa é a ordem de Deus para nós. Amém? Amém, irmãos? Eu me lembro claramente de quem foram os meus professores nessa igreja quando eu tinha a idade do Arthur, quando eu era criança, no departamento infantil. Me lembro de quem foram os meus líderes na minha adolescência. Me lembro de quem foram os meus líderes na minha juventude. Me lembro quando eu me tornei líder. Deus sempre proveu liderança à sua igreja, para que a sua igreja cresça, se desenvolva, amadureça. E hoje eu estou aqui, hoje eu sou um pastor. Porque eu ouvi com atenção, porque eu aprendi, porque eu sentei, porque eu estive atento, porque eu reconheci Deus na vida dos meus líderes. Hoje eu estou aqui. Você entende isso, irmão? Com o tempo, você vai vendo os frutos, os resultados dessa disposição humilde, chegando na forma da sua maturidade. Então você precisa entender isso. Você precisa entender isso. E de novo, eu mesmo faço uso da internet para alimentar minha fé muitas vezes, mas você precisa entender isso, irmãos. Você precisa entender isso. Não se distraia e não consuma toda a oferta que é exposta diante de você naquilo que concerne ao seu desenvolvimento espiritual, ao seu crescimento espiritual. Eu já falei isso aqui há algum tempo atrás. Uma vez um irmão muito entusiasmado me mandou um link de uma mensagem no Instagram. Pastor, olha que benção essa mensagem aqui, esse pregador aqui. Quando eu vi quem era o pregador, irmão, eu respondi assim para ele em caixa alta: não! Várias interrogações. Não ouça esse cara, ele é um herege. Como assim, pastor? Você entende? Então o irmão, em maior boa vontade, compartilhou comigo uma mensagem que ele achava que era muito boa. A mensagem de um pregador que ele achava que era uma bênção, mas era um pilantra. Você entende como é fácil se confundir? Você entende como é fácil ser corrompido? Por isso que mesmo tendo lá os seus pregadores preferidos e tudo mais, é importante que você entenda
a dinâmica de uma igreja local, que você entenda a unção ministerial que Deus pôs sobre os líderes de uma igreja local, a graça que Deus dispensa à sua igreja quando ela humildemente abre o seu coração para aprender com a sua liderança. Eu não sou melhor do que eles não, irmãos. Não sou melhor do que os pregadores da internet, não. Existem dezenas, centenas de milhares de pregadores muito melhores que eu. Mas, para sua alegria ou tristeza, Deus me pôs como pastor dessa igreja. E se você está aqui, se você é membro dessa igreja, você precisa me ouvir. Amém? Você precisa me ouvir com o coração aberto. Precisa me ouvir com o coração aberto, irmão. Aleluia. Fique despreocupado, porque as nossas mensagens são todas gravadas e, eventualmente, eu submeto as minhas mensagens a algumas pessoas que são capazes de me dizer se eu estou pregando bobagem ou não. Estou me certificando aqui de que Deus, estou me certificando toda semana de que Deus está falando por meu intermédio. Amém, irmão? Abre o seu coração, porque a maturidade que se espera de nós é um processo de aperfeiçoamento guiado. Sozinho a gente não vai muito longe. Segunda coisa que a gente aprende sobre maturidade que se espera de nós é que a maturidade é o serviço para a edificação do corpo. O versículo 12 diz, com vistas, ou seja, com o propósito, com o objetivo. Então Deus institui as suas lideranças na sua igreja ou para a sua igreja com o propósito de, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está claro aqui, amém, irmão? Para que Deus institui lideranças sobre a sua igreja? Porque Deus determinou que o processo de santificação e crescimento, desenvolvimento espiritual que leva à maturidade seria um processo guiado. Por quê? Porque ela precisa produzir o seu fruto, que é o serviço que edifica o corpo. A maturidade bíblica visa o serviço abnegado que promove a edificação do corpo de Cristo, pois nenhum de nós amadureceremos para nós mesmos, senão para amar e servir uns aos outros como Cristo fez e nos ensinou a fazer. Amém? Nós amadurecemos para servir uns aos outros, abnegadamente. Nós crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente para a maturidade que se espera de nós, com vistas à edificação do corpo. Ninguém está amadurecendo para si mesmo. Ninguém está amadurecendo para ser uma pessoa melhor simplesmente. Todos nós estamos amadurecendo para servirmos uns aos outros. Esse é o fim, esse é o propósito, a edificação do corpo. Amém, irmão? Então, da mesma maneira como você precisa vir à igreja com o coração aberto para ouvir as suas lideranças, para ouvir o seu pastor, você precisa entender que aquilo que você está ouvindo deve necessariamente impulsionar você a servir o corpo. Porque é o serviço de uns para com os outros que edifica o corpo, que constrói o corpo, que abençoa o corpo. Amém? Não sentamos aqui como consumidores, ouvindo e armazenando tudo aquilo que nos é dado, nos é oferecido, para ser consumido por nós mesmos ao longo da nossa semana, e então no próximo domingo virmos e armazenarmos mais. Vimos, recebemos, aprendemos, somos abençoados e edificados por aquilo que ouvimos, recebemos e aprendemos, e então começamos a servir uns aos outros. Começamos a expressar amor uns pelos outros, porque entendemos que aquilo que estamos recebendo de Deus não é para nós exclusivamente, mas para a edificação do corpo, que é feito por esse irmão e essa irmã que estão do nosso lado aí agora. Amém? Não se engane, irmão. Crescimento espiritual não é para você parecer mais espiritual, para você parecer, mais cheio do Espírito Santo, para você orar melhor, para você ler a Bíblia melhor. Pode ser que isso aconteça, mas o crescimento espiritual que nos leva à maturidade necessariamente deve nos fazer servir uns aos outros para a edificação do corpo. Veja só, você não precisa abrir, quer dizer, eu sempre digo isso e me esqueço que o pessoal põe na tela. Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28, diz assim, olha. Então se aproximou de Jesus uma mulher, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice, quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda,
não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Olha o que Jesus está dizendo: entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não será assim entre vocês. O maior é o que serve, o melhor é o que serve. Sorte que a edificação do corpo de Cristo se dá na expressão objetiva do amor que os irmãos têm uns pelos outros, porque são maduros. No serviço com o qual os irmãos servem uns aos outros, porque são maduros. Amém, irmãos? Não é que eu sou maduro espiritualmente e agora eu vou sentar aqui, cruzar a minha perna e esperar que os outros me sirvam. Porque afinal de contas eu já sou um ancião, eu sou maduro na fé. Não, peraí, eu não posso mais me submeter a esse tipo de coisa. Porque agora, pô, sabe quanto tempo eu estou nessa igreja, querido? Sabe quanto tempo eu sou crente, querido? Saca esse tipo de crente que quer dar carteirada? Sabe com o que você está falando, irmão? Jesus está dizendo: não será assim entre vocês. Não haverá carteirada entre vocês. Não haverá vaidade entre vocês. Quem quiser ser o maior, o que Jesus está dizendo, olha, o mais espiritual, o melhor discípulo, o maior discípulo, o mais expressivo dos discípulos, é aquele que serve todo mundo. É aquele que serve os outros. Por que ele faz isso? Porque ele tem sentimento de inferioridade, porque ele é um autossabotador. Não, irmão, porque ele é maduro. Porque ele é maduro. Ele cresceu tanto no conhecimento de Cristo que ele entendeu o seu teleios, o seu propósito. E então ele está servindo. Ele está expressando amor. Ele está viabilizando que o sofrimento, ou que o desejo, ou a necessidade dos outros seja atendida, seja suprida. Porque ele entendeu que esse é o seu papel, edificar o corpo. Amém, irmão? Cada um de vocês está aqui crescendo e se desenvolvendo no Senhor para chegar à maturidade que serve, para chegar à maturidade que ama, com expressões objetivas, claras, práticas. Ninguém está aqui só para consumir, pegar. Não. Se você entende a graça que Jesus está dispensando aqui, você precisa dispor-se a servir. Porque essa é a maturidade que se espera de nós, irmão. Essa é a maturidade que se espera de nós. A que serve para a edificação do corpo. Amém? Terceira coisa que a gente precisa saber sobre maturidade é que ela é cristocêntrica. Olha só o que diz o versículo 13 de Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A maturidade, ela necessariamente precisa forjar em nós uma clara imagem de Cristo. Amém, irmãos? A sua maturidade não tem a ver com você. A sua maturidade como filho de Deus não tem a ver com a sua capacidade, com os seus dons, com as suas habilidades. Tem a ver com Jesus, o quanto Jesus é visto na sua vida. A sociedade precisa se confundir. Elas estão olhando para nós, estão vendo quem? Quem está ali? É o Daniel? Não, é Jesus. Parece Daniel, mas está parecendo Jesus também. É assim que tem que ser, irmãos. Porque a maturidade que se espera de nós, ela é cristocêntrica. Devemos chegar todos juntos à estatura da plenitude de Cristo. Olha como aquele irmão é abençoado. Olha como ele ora bem. Uma ova, irmão. Prefiro orar feio desde que Jesus seja visto em mim. Prefiro pregar mal desde que Jesus seja visto em mim. Amém? Amém, irmão?
Por favor, irmão, precisamos todos juntos amadurecer para a maturidade que se espera de nós. Não dá mais para perdermos o tempo de viver estacionados na infância espiritual. Ou ainda na adolescência espiritual. Precisamos crescer. Ok, os bebês, as crianças, os adolescentes sempre existirão entre nós. Mas nós precisamos estar marchando para a maturidade. Crescendo, avançando para a maturidade. Amém? Cristo deve ser visto em você, no modo como você fala, no modo como você se comporta, no modo como você serve, no modo como você trabalha, no modo como você anda e se move na sociedade, no modo como você compra pão, no modo como você compra um remédio, no modo como você se comporta no utilitário, no modo como você está na igreja, a sua reputação na sua vizinhança, tudo precisa levar a Jesus. Tudo precisa apontar para Jesus. Tudo precisa convergir em Jesus, de modo que as pessoas se confundam. Não pode ser, não é amar ele, não é Jesus. Está parecendo muito, está parecendo com Jesus. Não, chega perto, você vai ver que é amar. Não, mas você entendeu, irmão? Jesus, a igreja existe por causa de Jesus. A igreja não existe por causa uns dos outros. A igreja não existe por minha causa, a igreja não existe por sua causa, a igreja existe por causa de Jesus. Se nós não alimentarmos essa consciência de que Jesus é o Senhor da igreja, facilmente nós incorreremos no erro de achar que o pastor precisa pregar uma mensagem melhor, porque está muito fraquinha essa mensagem aí, não me levantou hoje não. A música hoje não está boa não, o pessoal está tocando mal. Senão nós incorreremos no erro de nos comportarmos como consumidores de um grande mercado, onde nós entramos para escolher aquilo que nos agrada. O Evangelho de Jesus Cristo e a sua igreja não tem a ver com o que nos agrada, tem a ver com o que Deus espera de nós. O culto não é o que eu recebo, o culto é o que eu entrego. Eu não venho assistir um culto. Se você vem assistir um culto, você pode ficar em casa, ligar Netflix, botar o vídeo do David Leonardo. Você pode ligar o YouTube e assistir quem você gosta de assistir. Tá bom, você está assistindo um culto. Você não vem para cá para assistir culto. Você vem para cá para entregar um culto. Você vem para cá para entregar uma oferta. Você vem para cá para erguer as suas mãos, erguer a sua voz. Você vem para cá para olhar para Jesus e dizer: Jesus, como o Senhor é belo. Jesus, como eu te amo. Olha o que o Senhor fez por mim. É para isso que nós estamos aqui, irmão. É por isso que nós existimos aqui há 45 anos. Não é por outro motivo, não é por outra razão. Eu terei desperdiçado muito mais energia. Desperdiçado mesmo, é a palavra que eu quero usar. Eu terei desperdiçado muito mais energia se todos os domingos eu ficar aqui tentando animar a sua fé e levantar a sua fé. Agora, se eu semear na sua maturidade, irmão, se eu semear na sua maturidade, você mesmo se resolve. Se eu semear na sua maturidade, você não só se resolve, mas você ajuda a resolver a vida dos outros também. Aí eu teria investido melhor a minha energia. Você entende? É óbvio. Sempre haverá necessidade de carregarmos um pouco no colo aqueles mais fracos e de encorajarmos os mais... Claro que sim, óbvio. Isso é óbvio. Mas são momentos, é pontual. Porque a ordem da igreja é a santificação que leva à maturidade. E a maturidade que serve uns aos outros para a edificação do corpo. E a maturidade que, enquanto edifica o corpo, revela Cristo. Amém, irmão? Amém, irmão? Sabe, eu objetivamente não sei como isso pode acontecer, mas eu sei que pode. Eu não quero que essa igreja seja reconhecida como uma... Aliás, dizer que eu não quero não seria verdade. Eu quero que essa igreja tenha um bom louvor. Eu quero que as mensagens aqui pregadas edifiquem a vida dos irmãos. Mas sabe o que eu mais quero, irmão? O que eu mais quero é que aquele irmão que está visitando a gente, aquele casal ali que está visitando a gente, eu quero que eles saiam daqui se lembrando assim: caramba, aquela igreja leva Jesus a sério, aquela igreja ama Jesus. Jesus é importante naquela igreja, que legal. Sabe, que as pessoas passem por aqui e queiram entrar aqui por causa do magnetismo de Jesus. Porque há muitos lugares cheios de boa música, cheios de luzes, cheios de artes, sabe, tudo muito bom, tudo muito belo, mas vazios de Cristo.
Porque ninguém lá entende mais o seu teleios, o seu propósito. Aliás, estão em busca do seu próprio propósito. E não em busca do propósito de Deus. Irmão, preste atenção numa coisa. Deus criou você com uma personalidade. Deus criou você com habilidade, com dons. Sabe o que você pode fazer com os seus dons, com as suas habilidades? O que você quiser. O que você quiser. Você pode ser o maior confeiteiro desse país se você quiser. Você pode ser um médico se você quiser. Você pode ser um engenheiro se você quiser. Você pode ser um vendedor se você quiser. Deus vai abençoar todo o seu esforço, irmão. Para desenvolver a sua vida, para suprir a sua família. Deus vai abençoar você no que você quiser fazer. Desde que você entenda que seja o que for que você vai fazer. Seja fazer pão para vender ou operar um coração que está parando. Você vai viver os seus dias para ter comunhão com Deus e Jesus, compartilhando o seu domínio sobre a sua criação e revelando Cristo. Irmãos, eu tenho um amigo, muitos de vocês conhecem ele aqui, pastor Eduardo Júnior. Ele é o ministro de louvor. O pastor Eduardo Júnior sofreu uma reviravolta na sua vida de um modo assim, surpreendentemente sobrenatural. Um excelente ministro de louvor, um pastor. E para quem conhece ele de perto, sabe que ele é o tipo do cara que ele faz dar certo tudo que ele põe a mão. Vou fabricar a cadeira agora, ele vai fabricar a melhor cadeira que você vai sentar. Agora eu vou fazer isso, ele vai fazer. Ele é ungido por Deus para fazer dar certo tudo que ele faz. Eu já vi ele fazer muitas coisas diferentes, muito bem feito. Irmãos, ele ouviu uma palavra de Deus da boca de uma criança profetizou sobre ele. Algo que ele não fazia ideia de que poderia se transformar no que se transformou. Ele entendeu que era Deus falando com ele. A criança disse assim para ele: eu vejo você com uma câmera fotográfica na mão e você tirando foto de bebês. Ele, foto de bebês? Ele gosta de foto, mexe com essas coisas também, eventualmente, mexia com essas coisas eventualmente. Foto de bebês, e ele foi orar. Ele foi orar e falou assim, e Deus falou para ele assim: apenas siga a instrução que eu te dei, pela boca do meu pequenino. Aí na mesma semana, a cunhada dele ia ter bebê. Assim, deixa eu fazer umas fotos do teu parto. Pode. Ele fez as fotos do parto, fez uns videozinhos do parto. Mostrou para uns amigos. Os amigos amaram o que ele fez. Caramba, você faz isso para fora? Aí ele entendeu que era Deus. Faço. Nunca fez na vida. Faço. Mas tudo que ele faz é excelente, é bom pra caramba. Faço. Irmãos, em 2 anos, ele se tornou um dos videomakers de parto mais reconhecidos da nossa cidade. Ano que vem, em janeiro, ele vai para Milão, na Itália, dar um workshop para europeus sobre como se filma partos de bebês. Depois vocês procurem na internet aí, sigam lá porque é muito bonito, até para indicar para outras pessoas. 07 Audiovisual. Hã? Gente rica de toda essa cidade que quer ter bebê na perinatal, só contrata ele para fazer os vídeos. Ele está começando a viajar para fora do estado para fazer parto em hospitais fora do estado. Ele já ganhou 3 vezes um prêmio internacional que premia fotos e vídeos de parto. Irmão, você pode... E ele é um pastor. Ele é um pastor. E eu encontrei ele no shopping outro dia, e ele falou assim: Daniel, se eu te contar as coisas que Deus tem feito através do meu trabalho, eu tenho abençoado e edificado 1 milhão de vezes mais pessoas do que eu abençoava e edificava quando eu era pastor e quando eu ministrava louvor. Eu falei, sério? Sério. Ele falou assim: Daniel, você não tem noção. Eu já orei por muitas grávidas que não podiam ter filhos. Eu impus as mãos e elas tiveram bebês. Me contrataram para fazer o parto dos bebês. Existe uma equipe de médicos que opera na perinatal, que fazem parto na perinatal. Os médicos são crentes e os médicos, eles, quando o bebê está saindo do ventre da mãe, eles interrompem ali a saída do bebê e eles começam a orar pelo bebê. Os médicos. E os médicos souberam que ele era pastor. Não, agora só você vai filmar nossos partos. Os caras são famosão, fazem parto pra caramba. A torta e a direita. Aí ele tá lá. E ele faz, se você seguir, você vai ver. Tem várias dessas fotos lá. Ele faz caramba, eu tô fazendo uma propaganda enorme do cara aqui, né? Ele precisa me pagar royalties por isso. E aí ele faz assim um documentário, né?
Na semana do parto, ele faz um documentário, um filmezinho, um mini-filme, assim, lindo. Lindo, lindo, lindo. E aí no vídeo mostra ele orando pelo casal, abençoando o casal. Cara, é maravilhoso. E ele falou assim, Daniel, eu estou vendo milagres extraordinários acontecendo. E Deus tem feito coisas incríveis. Por quê, irmão? Porque ele está vivendo a sua vida para ter comunhão com Deus, partilhar o seu domínio sobre a criação e revelar Jesus no mundo. Não importa se ele vai estar com um violão na mão, um microfone na mão, ou uma câmera fotográfica na mão. Isso é problema dele. É como se Deus dissesse, cara, o que você quer fazer, meu irmão? Faz alguma coisa, eu vou abençoar você. Só vive para mim, vive comigo, vem comigo, vem comigo. Deixa eu abençoar você de verdade, vem comigo. Você entende, irmão? Então não caia nessa lorota de meu propósito de vida, minha missão de vida. Se você é um crente, meu, seu propósito de vida está revelado aqui. Há mais de 2000 anos atrás, já está escrito aqui. Ter comunhão com Deus, partilhar seu domínio sobre a criação, revelar Jesus no mundo. O resto é o que você quer fazer. Ou você não quer fazer. Você gosta de fazer ou não gosta de fazer. Paciência. Você entendeu isso? Porque muitas pessoas começaram a confundir essas coisas. Confundir essas coisas. Elas acham que o seu propósito de vida é o que Deus deseja para elas. O que Deus deseja está aqui, irmão. Já está aqui, eu estou dizendo para você, está aqui. O que você vai fazer, além disso, esse é problema seu. Amém? Faz o que você quiser, você vai ser abençoado. Se você viver em comunhão com Deus, se você partilhar o seu domínio sobre a criação, e se você viver para revelar Jesus no mundo, você vai ser abençoado no que você quiser fazer. Ponto. O pastor Maurício Fragalho no seminário dizia assim, olha, tire de mim, ele é um cirurgião cardiovascular, médico, ultramaratonista, muito bem sucedido. Tire de mim tudo que eu tenho, os meus bens, tire de mim tudo que eu tenho. Em 1 ano e meio eu recupero tudo. Como assim? Sim, é porque eu sou abençoado, eu sou próspero. Mesmo sem nada, eu continuo sendo próspero e abençoado. Nem que eu tenha que vender bala no trem, eu vou prosperar de novo. Ah, mas ninguém prospera vendendo bala no trem, então eu vou ser o primeiro. Outra maneira de dizer isso, não importa o que eu faça, eu posso operar um coração, posso vender bala no trem. Se eu estiver vivendo no meu teleios, no meu propósito, se eu estiver conectado a Deus, partilhando o seu domínio, se eu estiver vivendo para manifestar Cristo no mundo, o que eu fizer vai dar certo. O que eu fizer vai dar certo. O que não pode é você estar fazendo aquilo que você quer, desconectado do seu teleios, do seu propósito, achando que o que Deus tem para você é aquilo ali. Não, o que Deus tem para você é isso aqui. Se você estiver conectado com Ele aqui, vivendo esse propósito aqui, o que você fizer lá vai ser abençoado. Se um dia o Eduardo Júnior ver essa mensagem, ele vai ter que me pagar. Fiz muita propaganda dele aqui, mas segue lá, é muito maneiro. 07 Audiovisual, muito maneiro. Recomenda para as grávidas que você conhece. Não deve ser baratinho, mas vale a pena. Nosso modelo de maturidade é Cristo, amém? Todo nosso movimento de crescimento e aperfeiçoamento espiritual deve ter o modo de Cristo, deve ter o modelo de Cristo como resultado último a ser alcançado. Devemos sempre olhar para a Bíblia, especialmente os Evangelhos, a fim de reconhecermos no Cristo homem o tipo de pensamento e comportamento, comunicação verbal, não verbal, para imitarmos a Ele em tudo, pois este é o fim do discipulado, que nos tornemos como nosso mestre. Amém? Esse é o fim do discipulado, que nos tornemos como nosso mestre. Então a maturidade que se espera de nós, ela é cristocêntrica. Tem Jesus no centro, amém? Não é um homem no centro, é Jesus no centro. Não sou eu no centro, não é você no centro. É Jesus no centro. Outra coisa que a gente tem que aprender sobre maturidade é que a maturidade é firmeza moral e doutrinária. Versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja só, Paulo está falando aqui de infância e também está falando de ensinos que induzem ao erro. A maturidade ela é firmeza moral e ela é firmeza doutrinária. Quando nós amadurecemos em Cristo, nós temos consciência de como devemos viver e andar nesse mundo. E nós não negociamos isso por nada.
Não há falhas morais em quem está conhecendo a Cristo e é maduro nele. Amém? Não existe isso. O cara está crescendo para a maturidade e tem má reputação no mercado, e tem má reputação na vizinhança, e é um briguento, e é um pilantra, e é um mal pagador, e vive brigando no trânsito. Não existe isso. Esse cara ainda é uma criança espiritual. Se ele é um crente, ele ainda é uma criança espiritual. Por quê? Porque a maturidade é firmeza moral. A maturidade que se espera de nós, irmão, preconiza a verdade acima de tudo. Preconiza a pureza acima de tudo. Lisura acima de tudo. Justiça acima de tudo. Amém? Amém, irmão? A maturidade deve nos levar a viver em justiça, deve nos levar a viver em pureza, deve nos levar a viver em correção, deve nos levar a viver uma moralidade saudável. Saudável, construída nos valores morais do reino de Deus. Então, se ainda há falhas morais que você precisa corrigir, irmão, você precisa buscar o Senhor pela sua maturidade. Você precisa clamar ao Senhor: Senhor, trabalhe em mim no poder do Espírito Santo e me faça maduro como o Senhor quer. Amém? Firmeza moral e firmeza doutrinária. O maduro espiritualmente sabe reconhecer uma verdade de uma inverdade, sabe diferenciar uma verdade de uma inverdade, sabe diferenciar uma doutrina pura e uma heresia. Mas o que nós temos no cenário geral da igreja de Cristo, muito pouca firmeza doutrinária. Talvez eu me surpreenda com a minha própria igreja. Mas se eu perguntasse aqui quem já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez, poucas mãos se levantariam. Se eu perguntasse aqui, me cite por favor 6 versículos que você tem em decor, poucas mãos se levantariam, ou poucos irmãos se proporiam a esse desafio. Porque é muita pouca firmeza doutrinária. E aí quando eu falo sério, mas parece uma brincadeira, irmão, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não há maturidade sem meditação nas Escrituras. Sua Bíblia não pode ficar empoeirada na estante da sua casa. Sua Bíblia não pode ser aquele artefato gráfico que você traz debaixo do braço para a igreja todo final de semana, todo domingo, e nada além disso. Você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa ler a sua Bíblia. Mesmo com qualquer que seja a dificuldade que você tem. Se você tem dificuldade para ler, você pode ouvir aplicativos da Bíblia que oferecem o áudio, a transcrição, na transcrição não, o áudio da leitura. Você pode selecionar, dar o play, ele vai lendo a Bíblia para você. Se a sua dificuldade é entender o texto bíblico, você pode recorrer a centenas de materiais disponíveis, ou mesmo recorrer aos seus líderes na igreja. Há muitos irmãos maduros na fé aqui que podem ajudar você. E você não pode ter vergonha de acessar os recursos que você tem disponíveis. Hoje de tarde, né, João? No final do culto a gente estava conversando lá, o João tinha umas dúvidas assim sobre algumas coisas da Bíblia. A gente tinha umas dúvidas, caramba, eu precisava disso. É isso, a igreja é isso. Uns servindo os outros. Mas você não pode simplesmente ficar patinando na ignorância, porque você não busca o seu conhecimento. Amém? Me desculpe se soa um pouco duro. Se soa um pouco duro é porque é verdade. Né? Não pode. A maturidade que se espera de nós requer ou produz firmeza doutrinária. Se um dia alguém subir aqui e falar uma bobagem, você precisa ser o primeiro a me cutucar. Senhor pastor, você não vai fazer nada não? Olha a bobagem que esse cara está falando aí. Aí você compra, leva para casa um embrulho bonito. Abre esse embrulho bonito, tem nada dentro, está vazio. E você está achando que levou um baita presente para casa. Não levou, irmão. Comprou gato por lebre. Então leia a sua Bíblia, porque a maturidade que se espera de nós, ela produz firmeza moral. E ela produz firmeza doutrinária. Se você está patinando na Bíblia, se você está patinando no seu conhecimento bíblico, você precisa buscar o Senhor pela sua maturidade. Você precisa orar, você precisa buscar o Senhor, recorrer aos seus líderes. Fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Amém, irmão?
Você precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque veja só como Paulo associa as coisas. Ele associa a infantilidade, ele associa a falta de firmeza moral à falta de firmeza doutrinária. Por quê? Porque os caras aqueles que induzem ao erro, aqueles que usam de artimanhas para induzir ao erro, fazem isso com quem? Com quem é criança e anda agitado e é levado ao redor por todo vento de doutrina. Mas se os caras que querem usar de artimanhas para induzir ao erro encontram um crente maduro, eles não se criam por 2 minutos. Não é? É perigoso. Eu estou pregando isso, irmão, porque é perigoso. Viver na infantilidade espiritual, não crescer, não amadurecer para a maturidade espiritual, é perigoso. É perigoso porque pode roubar de você os tesouros que Deus tem depositado na sua vida. Por meio dessas pessoas que tem não vou mencionar o nome dele aqui para não... Vai que eu sou processado. Mas tem um pilantra da internet, irmão, que só fala tanta bobagem. Ele parece profeta, assim, bonito, sabe? Ele é um cara bonito, boa pinta. Igreja lotada. Lotada. Cara, por curiosidade, eu já sabia que ele era um pilantra, mas por curiosidade, eu abri um debate dele com um cara, um teólogo de verdade. Eu falei assim, pô, não é possível, cara. Não é possível que ele teve a coragem de aceitar esse debate. Irmão, era cada pérola que saía da boca desse cara. Assim, meu Deus, sabe a vergonha alheia? Que você fica assim, caramba, bicho, esse cara está passando vergonha no meio para a internet, para milhões de pessoas. Que vergonha que ele está passando. Mas só soube que ele estava passando vergonha quem tem firmeza doutrinária e assistiu o vídeo, porque a igreja dele continua cheia todo final de semana. Entende, irmão? E eu estou falando isso aqui desse modo, porque eu não tenho telhado de vidro não, irmão. O dia que eu falar uma bobagem, se você tiver firmeza doutrinária, você me confronte. Se eu tiver errado, eu vou desdizer o que eu disse. Eu falei, irmãos, domingo passado eu falei uma coisa que não é certa. Deixa eu corrigir o que eu falei. Não tem problema nenhum com isso não. Mas você precisa crescer para a maturidade que se espera de você, que Deus espera de você, e que a igreja precisa que você tenha, para que você tenha a firmeza doutrinária e ande com firmeza sobre a verdade do Evangelho e não seja enganado e não seja usurpado. Amém? Amém, irmão? Ainda olhando para Cristo, nós devemos reconhecer e buscar a mesma firmeza moral e doutrinária que caracterizavam Jesus. Talvez essa seja uma das maiores necessidades da igreja desse tempo. Modelos de pureza moral e firmeza doutrinária que apontem para Cristo. Era o que eu estava falando aqui, modelos de pessoas em quem Cristo é visto. Cara, você quer olhar para Jesus, você quer ver Jesus, olha para o Beto. Você quer ver Jesus, olha para o João. Você quer ver Jesus, olha para o Robinho. Você quer ver Jesus, olha para o fulano, olha para o Beltrano. Modelos. Maturidade faz de nós modelos. Mesmo que você não seja bonito, mesmo que você não seja bonita, você vai ser um modelo. Certo? Agora tá avançado, eu tinha alguns textos aqui para exemplificar a firmeza moral e doutrinária de Jesus. Se você tiver como anotar isso, senão a mensagem vai ficar gravada no YouTube. Mateus 17, do 24 ao 27. Mateus 4, do 1 ao 11. Outra coisa, já estou acabando. Outra coisa que a gente precisa aprender sobre maturidade é que a maturidade é crescimento integral. Crescimento em tudo. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor. Efésios 4, tá? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, em tudo. Diga de novo, em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo. A maturidade que Cristo produz é integral. Não existe o cara que fala em línguas e que já leu a Bíblia 5 vezes, mas é um cavalo com a esposa. Não existe isso. Não existe o cara que ora pra caramba na igreja, não perde um culto, mas é um mentiroso de marca maior. Não existe isso.
Não existe o cara que é casado e flerta com a amiga do trabalho, mas na igreja está com a Bíblia desse tamanho, igual a minha ali, e canta com a mão para o alto. Não existe. A maturidade que se espera de nós, ela é integral. Quando nós amadurecemos em Cristo, nós amadurecemos como indivíduos, nós amadurecemos como maridos, como esposas, amadurecemos como filhos, como cidadãos, como funcionários, como trabalhadores. Nós amadurecemos em tudo. Como cristãos na igreja, como ministros, nos amadurecemos em tudo, em tudo. Assim, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmão? Em tudo, em tudo. Então, se tem alguma área da sua vida em que está pegando, você precisa orar e dizer assim: Senhor, eu preciso amadurecer. Trabalha a minha vida, Senhor. Trabalha a minha vida, trabalha o meu coração, Senhor. Eu preciso amadurecer a maturidade que se espera de mim. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus está toda a maturidade para o homem todo. Amém, irmão? Em Cristo Jesus está toda a maturidade para o homem todo. Não se engane. Não pense que maturidade espiritual é aquilo que a gente vê aqui. Eu falo para todo mundo que quer ser membro dessa igreja: gaste um tempo me observando. Veja lá como eu trato minha esposa, veja lá como eu trato minha filha, veja lá como eu trato os irmãos. De repente você pode descobrir que eu não sou o que pareço ser. Porque a maturidade que nós estamos buscando, ela nos faz melhores em tudo. Em tudo. Nós crescemos em tudo. Não é só o que se vê aqui, não é só o que se canta, não é só as mãos para o alto, não é só as línguas estranhas, não é só o fervor do Espírito. É em tudo. Os crentes deveriam ser os melhores funcionários das suas empresas. Os crentes deveriam ser os melhores patrões dos seus empregados. Os crentes deveriam ser os empreendedores mais bem-sucedidos desse país. Deveria ficar chato lá, o prêmio do funcionário do mês vai todo mês para você. Deveria ficar chato. Os caras deviam assim: pô, meu irmão, deixa pra gente aí. Os crentes deviam ser os melhores em tudo que fazem. Por quê? Porque a excelência manifesta a maturidade integral que Cristo produz na vida daquele que teme o seu nome. Amém? Amém, irmão? Maturidade integral. Integral. E por fim, eu gosto muito desse último aspecto que Paulo destaca sobre a maturidade que se espera de nós. É que a maturidade, ela é comunitária. Olha o versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado, e todo o corpo, presta atenção, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A maturidade que se espera de nós só é possível na comunidade. Não dá para você conseguir a maturidade que se espera de você sozinho. Não dá para você conseguir a maturidade que se espera de você andando sozinho. Não dá. Não vai. Não vai. Porque Cristo ordenou. Ou seja, colocou na ordem. Cristo ordenou que seja na comunidade. Não está fazendo bem para caramba, Beto, Dulce, a conexão toda quarta? Não está fazendo bem? É porque o crescimento, a maturidade vem na comunidade. Sozinho não acontece. Não acontece. É por essa razão que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Pois num corpo todos os membros cooperam no crescimento e maturidade do todo. Amém? Do todo. Se alguém arremessar um objeto sobre o seu rosto, imediatamente, instintivamente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A sua mão, instintivamente, vai se levantar para proteger o seu rosto. Isso é o corpo funcionando como um corpo deve funcionar. Amém? Uns protegendo os outros, uns servindo os outros, uns
promovendo o crescimento e a maturidade dos outros, amando uns aos outros. Em Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar. Se fosse hoje, o escritor aos Hebreus escreveria: não deixem de ir para a igreja, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O escritor está dizendo, aos Hebreus está dizendo assim: olha, não cometam a bobagem de pararem de ir para a igreja. Não deixem de ir para a igreja, não deixem de congregar. Essa palavra que eu li aqui, do versículo 25 de Hebreus 10, admoestação, olha que interessante, significa toda a expressão oral com o objetivo de fortalecer a fé do outro. Isso faz da igreja uma comunidade onde há encorajamento ao crescimento e à maturidade no modelo de Cristo. E isso é um motivo suficiente para darmos à congregação o valor que ela tem. Na congregação, nós somos estimulados, encorajados a nos parecermos com Cristo. Quem é que fica segunda-feira dizendo para você: ó irmão, tem que parecer com Cristo? Ó irmão, quem que faz isso? Quem que conversa com você sobre isso na terça? Ninguém. Na quarta acontece, porque tem conexão. Mas na quinta? Ninguém. Você precisa da congregação. Você precisa da comunidade. Para amadurecer em Cristo, você precisa da comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Sabe por que eu não sei tudo? Porque eu preciso aprender com você o que eu não sei. Sabe por que você não sabe tudo? Porque você precisa aprender comigo o que eu não sei. Sabe por que eu nunca vou ter todas as respostas? Porque há respostas que você tem e você pode dar. A resposta que você não tem, que eu tenho e posso dar. E assim nós nos complementamos. O crescimento e a maturidade espiritual acontecem quando cada parte do corpo cumpre a sua função, como disse o apóstolo Paulo. Então, irmão, não deixe de vir para a igreja. Não deixe de congregar. Eu tenho 42 anos. E eu cresci numa época em que se chamavam os frequentadores de igreja, os frequentadores assíduos de igreja, né? De ratos de igreja. Ser rato de igreja, papa culto. Por quê? Porque tinha terça, culto terça, estava aqui. Tinha culto sexta de manhã, estava aqui. Tinha culto sábado, estava aqui. Tinha culto domingo de manhã, estava aqui. Trazia minha roupa, porque eu morava longe. Jogava um futebol de tarde aqui com os adolescentes. Tomava um banho no banheiro da igreja. Domingo de noite, estava aqui. Hoje a gente flexibilizou, né? O cara vem de manhã, não vem de noite, tá bom. De repente ele trabalha muito no sábado, chega cansado, só tem um domingo para ficar com a família, ok. Eu entendo isso. E não critico, não. Mas o cara vem um domingo no mês, 2. Se o Flamengo jogar como hoje, ele já nem vem. Quando o Flamengo perde, ele ainda chega atrasado. Ele vem porque está triste, está aborrecido. Mas se o Flamengo ganha, ele fica lá para festejar mesmo. E não vem. O Marcão está aqui? O Marcão está lá em cima. Eu não entendo, pastor. Marcão, muito engraçado, cara. Não é possível, está errado. Está errado, Marcão. Mas o povo é assim mesmo. O povo tem que crescer para amadurecer. A gente precisa ensinar, a gente precisa falar. Não deixe de congregar, irmão. Não deixe de congregar. Qualquer motivo agora é motivo para você não vir para a igreja. Não, tem a festa da minha sobrinha, de 5º grau, que eu não vejo há 7 anos. Ela apareceu, vai fazer uma festa, eu vou, é domingo. Meu cachorro está doente, eu vou, sei lá. Mas você tem que cuidar do seu animal. Se tiver que ir para emergência, vai com ele para emergência. Mas sabe, qualquer coisa é motivo para não vir para a igreja. Pergunta se o cara quer faltar a pelada de sábado. Pergunta se a irmã quer faltar lá o encontro dela com as amigas na sexta-feira à noite. Não quer? Não toca nesse dia que é sagrado, meu irmão. O cara briga em casa, mas ele não deixa de ir pro futebol. No entanto, se boceja assim, alguém em casa fala, vamos ficar, fica em casa. Na época da pandemia, a gente estava transmitindo os cultos ao vivo. Aí o irmão mandou uma foto para mim com o pé cruzado, assim, a tela lá, eu pregando na tela e ele com o pé cruzado e um copinho de pipoca.
assistindo o culto na central. Falei, sem vergonha. Tudo bem, vou relevar porque estava na pandemia, a igreja estava fechada. Mas sabe, querido, não pode. Por que as pessoas faltam indiscriminadamente, assim, ó, não vêm indiscriminadamente? Vai pra pelada, vai pra festa do sobrinho, vai não sei o quê. Vai... Por que eles fazem a opção de estarem em outro lugar e não na igreja? Porque eles não entendem, porque eles perderam a consciência do seu teleios. Perderam a consciência do seu propósito. Perderam a consciência da natureza da igreja. Para eles, a igreja é um auditório, a gente vai ali, os meninos tocam uma música maneira, o pastor prega uma mensagem, às vezes, como hoje pode ser uma mensagem que não é muito legal, mas é uma mensagem de Deus e tal, e vai para casa. Não, irmão, eu estou aqui para ser encorajado, eu estou aqui para... Eu quero ouvir Jesus falar comigo, abre meu coração, eu entrego meu louvor, eu estou recebendo encorajamento aqui. A minha esperança está sendo renovada aqui, eu estou sendo preparado para uma semana gloriosa. O salmista Davi diz assim, olha, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce, escorre pela barba de Arão, toca a orla das suas vestes. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Ali aonde? No lugar da comunhão. Ali aonde? Na comunidade. Aí o cara não entende por que a vida está travada, porque... E eu não estou falando religiosamente não, sabe? Vem para a igreja que vai dar tudo certo. Não é só estar aqui que vai dar certo não, irmão. Para dar certo não. Você tem que estar aqui engajado no teleios da igreja, no propósito da igreja. Mas, não entende. Começa a dar tudo errado, começa a travar tudo. Está sozinho, está fora da comunidade, não está crescendo, não está se desenvolvendo. Não vai rolar, não vai funcionar. Por quê? Porque a maturidade que se espera de nós, ela é comunitária. Comunitária. Aqui nós fazemos, aliás, aqui nas conexões ou em qualquer reunião de 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo. Certo? Onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, já há uma igreja ali. Então você precisa fazer disso, né, uma prioridade na sua vida. Estar reunido com os irmãos. Aqui a gente recebe o encorajamento que a gente precisa. A gente recebe o crescimento que a gente... O Espírito opera o crescimento que a gente precisa à medida que a gente está exposto à comunidade para crescer uns com os outros. E assim nós vamos ganhando firmeza no Evangelho. Firmeza no Evangelho. Irmão, virão dias difíceis. Virão dias de grande desafio à nossa fé. Nós ainda, não sei se acontecerá, mas ainda não somos perseguidos no Brasil por causa do Evangelho. Eu não estou falando de perseguição dessas coisas, dessa coisa que, né, o pessoal fica... Pessoal, uma comoção terrível com o negócio da Olimpíada lá. Olha, viu lá que sacrilégio, eles fizeram a imagem da Santa Ceia. E faz vídeo, e posta vídeo na internet. Irmão, está escrito em Timóteo. Nos últimos dias, os homens serão blasfemadores, serão inimigos do bem, serão... Estava escrito, irmão, só vai ficar pior. Só vai ficar pior. A reflexão não é... Vamos fazer um vídeo, vamos falar alguma coisa, vamos manifestar nossa indignação. Essa não é a reflexão. A reflexão é, vamos ser uma igreja ainda mais madura, vamos ser uma igreja ainda mais poderosa. Porque, irmão, se a gente estiver firme como uma rocha, bate na gente e cai. Entendeu? Se a gente estiver firme como uma rocha, bate na gente e cai. O que Jesus falou? Faça um vídeo na internet e amaldiçoe o seu inimigo. Foi isso que Jesus falou? Ame o seu inimigo. Dê de comer ao seu inimigo. Eu não sei se vocês sabem, mas o cara que idealizou aquele cenário disse, a gente não sabe se é verdade, mas ele disse que a Santa Ceia nem foi a inspiração para a imagem que ele criou lá. E ele citou lá uma representação de Dionísio, não sei o quê, uma coisa ligada à filosofia lá. E os crentes se doendo porque parecia com a Santa Ceia. O cara pode estar mentindo, pode ter sido uma representação pervertida da Santa Ceia, pode ter sido. Mas, irmão, como é que a gente fica tão indignado com uma imagem blasfema da Santa Ceia e não fica indignado com a pornografia que nos persegue? E não fica indignado com a mentira que nos persegue? E não fica indignado com o adultério que nos persegue? E que está aí, ó, no meio do povo de Deus. Até pastores.
casando 4, 5 vezes. Que sem vergonhice é essa, irmão? Ah, mas deixa eu fazer um vídeo também que tá hypado, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer um também. Tá falando bobagem, sabe nem o que tá falando lá. Cuida da sua vida, cara. Cuida da sua vida, põe sua vida em ordem, amadureça, cresça em Jesus Cristo. A maturidade que se espera de você. E aí é que nem Pedro disse assim, olha, se vocês forem zelosos do bem, e daí se vocês forem maltratados? Cara, Pedro é fantástico, né? Ele diz assim, ó, se vocês forem maltratados porque vocês estão fazendo bem, sintam-se bem-aventurados. Parece até ironia. Parece que Pedro está contando uma piada. Pedro está falando assim, ó, vocês são extremamente felizes se vocês fizerem o bem e forem perseguidos. Porque foi assim com Jesus, olha que alegria. Vocês estão seguindo os passos de Jesus. Mas a gente quer justiça própria, a gente quer fazer vídeo na internet, a gente quer ouvir o Silas Malafaia praguejando lá contra todo mundo. Compartilhar o vídeo dele com todo mundo. Olha aí, ó. Deus abençoe Silas Malafaia, ele é um homem necessário na nação brasileira, necessário na igreja brasileira. Precisamos fazer apologética, precisamos defender a nossa fé. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do crente médio que não está lendo a Bíblia, não está orando e quer se incomodar com essas coisas. Entendeu? Então vamos crescer, irmão, vamos crescer, amém? Tipo o seu irmão do seu lado aí, vai crescer, irmão. Vai crescer, vai cuidar da sua vida, vai crescer, vamos junto, vamos crescer, vamos amadurecer. Para fechar, acabei. Sistematizando aqui, olha. A maturidade que se espera de nós é um processo guiado. Ouça os seus pastores, ouça os seus líderes. A maturidade que se espera de nós é um serviço para edificação do corpo. Ninguém amadurece para si mesmo, amadurece para amar e servir uns aos outros. A maturidade que se espera de nós é cristocêntrica. Deve revelar Cristo. Não é para que as pessoas vejam como eu sou espiritual. É para as pessoas vejam como Cristo está sendo revelado em mim. A maturidade que se expressa de nós, ela é firmeza moral e ela é firmeza doutrinária. A maturidade que se expressa de nós, ela é crescimento integral, é crescimento em tudo. A maturidade que se espera de nós, ela é comunitária. Só acontece na comunidade dos santos. Não fique sozinho, não ande sozinho, não deixe de congregar. Amém, irmão? Não deixe de congregar. Se os nossos visitantes que estão com a gente aqui hoje, estão aqui porque estão sem igreja, para aqui, fica aqui. Caramba, joguei baixo agora, né? Se tem igreja, volta para a sua igreja. Não deixa de congregar na sua igreja. Se não tem igreja, fica aqui. Me ajuda aí, dá um glória alto, me ajuda aí. Mas não deixe de congregar. Você não vai chegar na maturidade que se espera de você ouvindo o Thiago Brunet na internet. Ouvindo o David Leonardo na internet. Não vai chegar. Eles são bons, você pode ouvir de vez em quando. Mas não faça disso a fonte do seu alimento. Você tem uma igreja, irmão. Você tem uma igreja, você tem um pastor. Sabe o trabalho que dá ser pastor, irmão? Sabe o trabalho que dá ser pastor de igreja? Pô, valoriza meu trabalho, irmão. Respeita a minha história, pô. Não, deixe de congregar, por favor, irmão. Por favor. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Você já chegou aqui várias vezes. Você já chegou quebrado, falido, cansado. Saiu daqui renovado porque o louvor tocou tua vida, porque a palavra tocou tua vida, não foi? Um irmão tocou no teu ombro, orou com você, te renovou. Foi ou não foi? Não é assim? Só acontece na comunidade. Só acontece na congregação. Estamos juntos? Vamos ficar de pé?